Ei, Geek, beleza? Reacher está de volta esta semana com o 6º episódio da 3ª temporada e com o título Smoke on the Water. Não poderia haver um nome mais adequado. Este foi o episódio que marcou uma mudança de direção na história. Com a identidade de Reacher sendo exposta não uma, mas 2 vezes, e com a aparição de Julius McCabe, também conhecido como Francis Xavier Quinn, finalmente vimos de perto o quão cruel ele realmente é. Além disso, Reacher precisou abandonar a propriedade e a missão para garantir sua sobrevivência, enquanto Neely também foi colocada em perigo. Parece que Reacher e Duffy estão prestes a partir para Los Angeles. Então, vamos mergulhar nesse episódio e analisar todos os detalhes que ele trouxe. A identidade de Reacher foi exposta não uma, mas 2 vezes neste episódio, o que fez com que os homens de Quinn começassem a persegui-lo. No entanto, ele conseguiu escapar com vida ao eliminar 3 dos capangas de Quinn de maneiras extremamente brutais. A primeira vez que sua identidade foi comprometida aconteceu quando ele levou Richard para a cidade, dizendo que ia comprar café. Na realidade, ele estava se encontrando com Duffy para informá-la sobre a inteligência que havia coletado a respeito do encontro entre Quinn e os russos. No entanto, Duffy cometeu um erro grave ao levar Guillermo Villanueva consigo, o que acabou sendo um problema. Isso porque Richard viu Guillermo Villanueva e reconheceu que ele havia sido morto no primeiro episódio, quando o sequestro foi planejado. Isso obrigou Reacher a contar a verdade para Richard, revelando que estava infiltrado na organização para derrubar Julius McCabe. Essa revelação parecia ter um impacto positivo, já que Richard odeia McCabe por tudo o que ele fez com ele. O sequestro, as ameaças contra sua família e a influência negativa sobre seu pai. Richard decidiu manter essa informação em segredo. Porém, esse esforço foi inútil, pois a identidade de Reacher foi exposta novamente momentos depois. Isso aconteceu quando McCabe invadiu a casa de Beck após perceber que membros da 110ª Unidade de Investigação Especial estavam investigando ele. Durante essa invasão, Beck acabou revelando que Reacher fazia parte dessa unidade no passado, provando que ele estava infiltrado e tentando derrubar a operação por dentro. A partir daí, tivemos uma cena épica de Reacher fugindo com sucesso, utilizando furtividade e habilidade para despistar os capangas e escapar da propriedade. O fato de sua identidade ter sido exposta o transformou em um alvo prioritário para Quinn, que agora está desesperado para eliminar qualquer ameaça ao seu império criminoso. Ainda assim, isso não parece abalar Reacher, que, ao lado de Duffy, está indo para Los Angeles para traçar um novo plano e encontrar um novo informante. Ainda não sabemos exatamente quem será essa pessoa, mas há chances de que seja um rosto familiar. A teoria de que Teresa poderia estar envolvida na operação criminosa foi completamente descartada neste episódio. Descobrimos que ela estava sendo mantida refém e, pior ainda, estava sendo drogada ao extremo, o que permitia que seus sequestradores tivessem total controle sobre ela. Essa situação é ainda mais alarmante porque Teresa tem um histórico de dependência química, tornando-a extremamente vulnerável. Duffy sente um enorme peso de culpa por tudo o que aconteceu com Teresa, já que foi ela quem a chantageou para que se tornasse uma informante. Agora, seu desejo de resgatá-la se tornou uma missão pessoal. Além disso, ficamos sabendo que Quinn planejava usar Teresa como um presente para os mafiosos russos, liderados por Mr. Tarov. Essa oferta fazia parte de um esforço para suavizar as tensões entre ele e os russos, garantindo que o acordo entre eles não desmoronasse. Ou seja, Teresa não tem nenhuma ligação direta com McCabe de maneira criminosa. Ela é apenas uma vítima no meio dessa confusão e estava sendo mantida refém no barco que Reacher e Duffy incendiaram. No entanto, depois que a identidade de Reacher foi exposta, Teresa foi levada para outro lugar, já que toda a operação foi abalada e virou um verdadeiro caos. Agora, Teresa é apenas uma peça dentro de um jogo muito maior, mas sua presença na trama ainda pode ser crucial para o desfecho da temporada. Uma grande revelação deste episódio aconteceu no armazém logo no início. Foi ali que Reacher viu Quinn pela primeira vez desde que pensou tê-lo matado, após ele assassinar Dominique. Embora tenha parecido por um momento que Quinn poderia reconhecê-lo, descobrimos que ele não se lembrava de Reacher devido à amnésia que sofreu depois de cair do penhasco. Essa cena também nos mostrou o que Quinn estava tramando. Ele estava lidando diretamente com o chefe da máfia russa, Mr. Tarov, que havia lhe emprestado dinheiro
para que ele pudesse montar sua operação no leste. Agora, Tarov queria recuperar o dinheiro, mas, devido ao atraso na venda do carregamento de armas, Quinn não tinha os fundos que esperava para pagar sua dívida. Isso levou a um momento raro em que Quinn se viu na posição de vulnerabilidade. Ele foi ameaçado por Tarov e, pela primeira vez, pareceu inferior diante de outro criminoso. Essa situação explica a forma como Quinn tem agido ultimamente. Ele está em uma dívida imensa e sua própria vida depende do pagamento dessa quantia. Além disso, Mr. Tarov era justamente o homem para quem Quinn planejava entregar Teresa como uma espécie de compensação pelo atraso na negociação. O fato de sua operação estar desmoronando e de estar à beira de ser exposto às autoridades fez com que Quinn ficasse cada vez mais nervoso e agressivo, já que ele sabe que, se não conseguir entregar o dinheiro, ou se houver mais atrasos, poderá ser morto pelos russos. Este episódio nos deu vários momentos que deixaram claro o quão cruel e sádico Quinn realmente é. Um dos primeiros exemplos disso foi quando ele enviou seus homens para a casa do agente Paul e também para o escritório de Neely, com o objetivo de interrogá-lo sobre os motivos pelos quais estavam investigando Julius McCabe. O agente Paul foi brutalmente espancado a ponto de ficar irreconhecível. Quinn, sabendo que ele não iria falar nada, simplesmente decidiu que não havia mais utilidade para ele e ordenou que fosse morto. Porém, quando um de seus capangas sugeriu acabar com a vida de Paul de maneira rápida, Quinn fez questão de instruí-los a fazer tudo lentamente, garantindo que ele sofresse o máximo possível, pois achava isso mais divertido. Outro momento que destacou a perversidade de Quinn aconteceu quando ele estava dentro da casa de Beck. Como forma de entretenimento e, ao mesmo tempo, de punição para Beck, ele obrigou Richard a jogar roleta russa. Para Quinn, pouco importava se Richard morreria ali mesmo. O que realmente lhe daria prazer era ver Beck sofrer com a situação. Além disso, Quinn chegou a pegar um canivete e disse que queria um par de peças combinando, insinuando que já tinha uma das orelhas de Richard e agora queria a outra. Embora isso possa ser uma referência ao próprio Richard, também existe a possibilidade de que Quinn estivesse falando sobre o pai de Richard, sugerindo que ele também seria uma vítima futura. Independentemente disso, ficou mais do que evidente que Quinn precisa ser parado o quanto antes. E ao longo da temporada, já tivemos diversas razões para querer ver Richard e Quinn se enfrentando novamente. Esse confronto está cada vez mais próximo e a expectativa para essa batalha final só aumenta. Minha opinião sobre o episódio. Achei que este foi um dos melhores episódios da temporada até agora. Isso não é nenhuma surpresa, já que estamos a apenas 2 episódios do final. Então era esperado que a tensão, os riscos e a ação atingissem um ponto de ebulição. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma das minhas cenas favoritas foi quando Richard, com total calma, atirou nos pneus de todos os carros dentro da garagem, garantindo que ninguém pudesse segui-lo. Em seguida, ele dirigiu para fora da propriedade de Beck e desapareceu na escuridão da floresta. Essa sequência capturou perfeitamente a essência de Richard: inteligência estratégica, ação precisa e um protagonista que está sempre no controle. Outro grande destaque foi a explosão do barco onde Teresa estava presa. Esse momento trouxe um impacto visual impressionante e reforçou o caos que está se instaurando dentro da organização criminosa de Quinn. No entanto, se tem algo que me incomodou neste episódio, foi o beijo entre Duffy e Richard. Não sei, simplesmente não consegui comprar essa relação. Até agora não senti nenhuma tensão romântica entre os dois, talvez porque a maior parte da interação deles tenha sido por telefone. O beijo pareceu forçado, como se os roteiristas apenas quisessem garantir que Richard tivesse um interesse amoroso na temporada. Sem dúvidas, Duffy foi a pior parceira romântica de Richard entre todas as 3 temporadas. Agora, algo que eu gostei muito foi a aparição de Neely. Eu já estava me perguntando se ela teria mais algum papel importante na temporada e fiquei feliz em vê-la novamente. Pelo que tudo indica, ela será mais envolvida nos últimos episódios, mesmo que tenha sido arrastada para esse conflito de forma involuntária. Mas, honestamente, não me importo, porque ela é uma personagem incrível. Por fim, além do inevitável confronto entre Richard e Quinn, o embate entre Richard e Polly também é algo que eu estou ansioso para ver. Desde o momento em que Richard chegou ao portão no primeiro episódio, esses dois já pareciam destinados a um duelo. Quando essa luta finalmente acontecer,
Tenho certeza de que será um dos momentos mais satisfatórios da temporada. Só não faço ideia de como Reacher vai vencer, mas mal posso esperar para descobrir. Com apenas 2 episódios restantes, a temporada passou voando. Mas, sem dúvidas, tem sido uma ótima jornada. E agora que Reacher finalmente saiu daquela casa, podemos esperar muito mais interações cara a cara, em vez de apenas conversas por telefone.